Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele cuida de nós. A Bíblia diz que nós temos que guardar em nosso coração os mandamentos, porque através dele, quando nós praticamos, gera os bons frutos. E os bons frutos é o que nos permite a vencer o mundo, assim como Cristo venceu. Porque nós acrescentamos acrescentamos as suas virtudes em nossa fé. As suas virtudes a tudo que nós precisamos para vencer o mundo. Porque ele disse ali aos discípulos que quando ele diz aos acontecimentos que haveriam de vir, que eles iriam ser martirizados, que alguns seriam lançados na prisão, outros mortos por anunciar o Evangelho, mas ele disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. É o que ele estava querendo dizer. Eu ofereço a paz, eu tenho a paz. Aquele que crê no Pai e crê em mim, recebe essa paz. Porque, como ele disse, se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos, vós vão ser incomodados, porque a verdade confronta os que estão no mundo, aqueles que estão na impiedade, a iniquidade, A verdade, ela confronta, a verdade é luz e ela expõe aqueles que estão nas más obras, Então ele estava dizendo, vós sereis incomodados, vai ser tribulação, vem a ser muita agitação, emocional, perplexidade, devido até mesmo às notícias, os acontecimentos que estão surgindo, o povo se sentiria apavorado, amedrontado, Mas ele diz, tenha fé e coragem, eu venci o mundo. Aquele que permanecer segundo o seu espírito, ele também é vencedor em Cristo Jesus. E ele guarda o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. Seu coração aquebrantado e contrito e arrependido, ele permanece em nosso coração. Nós não agimos segundo um coração perturbado, segundo um coração amedrontado. Nós seguimos nas virtudes, no amor, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio. Aquele que tem o domínio próprio, ele não age segundo um coração perturbado, agitado, através de emoções. Nós agimos segundo a mente em Cristo, Nós guardamos os pensamentos em Cristo. Nós não ficamos segundo o mundo, porque o mundo ele milita segundo a carne e segundo as paixões da carne, um coração enganoso, faz muitos planos, mas não prevalece. Já aquele que milita segundo o Espírito Santo é aquele que guarda o seu coração e os seus pensamentos estão sempre em Cristo Jesus. Ele sabe que o amor nada o separa, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa do amor. Nós permanecemos com o pensamento em Cristo, na salvação e na vida eterna, e o nosso coração não age segundo emoções, segundo
o mundo, né, que não é uma paz falsa, ilusória, né, mas em Cristo nós temos a convicção da salvação. Nós não andamos na solicitude desta vida, né, nós andamos na sua dependência. Como ele diz, né, não vede os pássaros que não trabalham e nada lhe falta, né? Não vê as flores no campo que não tecem, e nem mesmo Salomão na sua glória vestiu tão grandemente, né? Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que são os filhos adotivos em Cristo Jesus, e ele ainda que faz a vontade de Cristo, né? Aquele que permanece em Cristo está no Pai, e aquele que está no Pai, que está em Cristo, um atraindo ao outro, através do Espírito Santo, né, que nos atrai até Ele, nós permanecemos em unidade, com o pensamento e coração guardado neles, né? E se os pássaros e os lírios no campo têm todo esse zelo, quanto mais a nós, que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta, né? Ele nos concede, ele nos ensina a respeito da morada, né, que aquele que o segue não tem onde reclinar a cabeça, a não ser a morada celestial, né? Aonde ele nos manda, né, nós estamos prontos para ir. Então, quando ali os discípulos, após a ressurreição, estavam com as portas cerradas, ali com medo das autoridades judaicas, né, Jesus aparece no meio deles e disse: a paz seja convosco, né? Lembrando a eles, eu não vos adverti que haveria períodos, né, de tribulações, tende bom ânimo, né? Eu venci. Assim ele estava dizendo a eles, porque ele nos concede o espírito de ousadia, né, de equilíbrio, não de covardia, né? Nós perseveramos no alvo, rumo a Cristo, anunciando a verdade, né? Jamais fazer obra por obrigação, né? Fazer por amor, como se opera os dons, como ele nos disse ontem, aonde há divisão, rixas, como ele nos disse a respeito da rivalidade, né? Onde há rivalidade, onde há rixa, disputa, brigas, isso são tudo atitudes daqueles que amam o pecado, né? Nós temos que guardar o nosso coração no amor e operar os dons segundo o amor. A Bíblia diz em Atos 5:29 que primeiramente importa obedecer a Deus e não a homens, né? A gente tem que perseverar, tem que buscar em Cristo, que é a fonte, como ele sempre nos diz: o meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água. Nós temos que ficar na dependência, buscar sempre em Cristo Jesus, aonde o exercício constante da fé, nós examinamos, né, os espíritos. Primeiro temos que examinar a nós mesmos, né, porque temos que estar nos corrigindo todos os dias, temos que estar nos permitirmos sermos aperfeiçoados. Não adianta somente ouvir o Espírito e não ser praticante daquilo que ele nos adverte, porque são as suas advertências que nos mantêm no caminho, né? E através do ensino do Evangelho, que é as boas novas, que é a palavra de Cristo, que vem a fé, e nós vamos sendo aperfeiçoados, as virtudes adicionadas à nossa fé. Isso é que nos concede a paz. Nós sabemos dos eventos que hão de vir, né, mas isso não nos incomoda, né? Nós temos que ter um domínio próprio, não entrar segundo a paz que o mundo dá, que entra numa agitação emocional, fica perplexo, né?
Ele nos concede a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, o amor, né? Aonde essas virtudes, quando nós aplicamos, nós operamos os dons que Ele nos concede segundo as suas virtudes. Isso é adicionar as virtudes na fé. Adicionar as virtudes que Ele nos concede nos ensina, né? Porque assim, e ouvindo as suas advertências, nós praticamos as boas obras, nós desviamos do mal e não agimos segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, porque a lei ela provoca ira, né? E aonde a ira é onde há as rixas, as rivalidades, as dissensões. Mas pela graça, as virtudes tira tudo o que é rivalidade, que é ira, que é rixas, né? Isso são atitudes malignas. A rebelião, onde há divisão, né? Isso é abominável diante de Deus. Onde nós temos visto a ausência do Espírito Santo, não opera segundo o amor, opera segundo disputas por poder, por autoridade, e essa disputa, esse poder, essa autoridade é terreno, né? Não produz efeito real algum, porque a autoridade que se conquista celestial, ela é pela submissão, né? Pela obediência, assim que se alcança a unção que despedaça todo julgo, a autoridade, não sobre os humanos, meros mortais, mas sim sobre os principados e as potestades. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.